Ora bem, eu sou Fernando Caveiro Vendeirinho, nasci em 6 de outubro de 1940, no lugar e freguesia de Marrazes, concelho de Leiria. E a sua família também era desse lugar? Também era a minha esposa e os meus filhos também são naturais do mesmo lugar. Relativamente aos seus pais, aos seus avós, também já eram? Os meus pais, os meus avós eram também precisamente em Leiria, Marrazes. O meu pai era numa pequena aldeia a 10 quilómetros, que casou com a minha mãe, vieram viver para os Marrazes em 1939, ou o que era. E viviam numa zona rural, numa zona mais urbana? Ora bem, naquela altura, como Marrazes é uma freguesia colada à cidade de Leiria, não sofreu tanta ruralidade, ser rural, não é? Como aquelas aldeias mais afastadas. Já era, digamos, uma freguesia que evoluiu nas suas infraestruturas mais aceleradamente, precisamente porque estava perto da Leiria. A água, a luz, os esgotos, em que eu, pessoalmente, que acompanhei tudo isso, porque eu sou um homem também das autarquias, como um homem político, um homem das autarquias, um homem do associativismo, portanto abracei todas estas vertentes e outras ainda, também institucionais, passando pela Caixa de Previdência, também para a Assembleia da República, mas já foi depois, mas estamos aqui focados só no antes, é isso? Portanto, eu vou emitir o depois. Se é para, digamos, pôr ali uma fronteira temporal. Por exemplo, a habitação então era eletrificada, tinha canalização? Já era, precisamente, era uma freguesia, o facto de estar encostado à Leiria, mesmo, porque, aliás, ainda hoje chama-se Nova Leiria. A Nova Leiria é do Rio para lá e do Rio para lá já é a freguesia de Marrazes. Os seus pais, os seus avós, no que é que trabalhavam? A minha mãe era costureira, analfabeta. O meu pai trabalhava numa fábrica de cimentos, depois veio para a cidade. Teve numa empresa que explorava uma mina de lignite, que é madeira estratificada e isso tudo, dos Marrazes. E depois disso tornou-se um pequeno comerciante na cidade de Leiria, numa drogaria, espingardaria, que isso depois dá uma história de perseguição também muito grande. Quer dizer... E até quando é que o seu pai estudou? O meu pai não, praticamente a quarta classe só. E o Fernando, até que idade é que estudou? Tirei o chamado Curso Geral do Comércio, porque depois da quarta classe havia isso. Eu tirei esse curso numa escola que está aqui perto, aqui embaixo. Andei até a levar as cadeiras para lá naquele tempo, que era num convento, a escola, antes, e depois não segui. Estava tão empenhado na luta, mesmo, digamos, na política da oposição e isso tudo, que não me foi permitido continuar para a universidade. Colegas meus que me acompanharam no meu percurso conseguiram ir à noite fazer o chamado exame ad hoc, que era o exame de admissão à universidade, que naquela altura era possível, os anos foram passando, as obrigações, digamos, sindicais do antes 25 de Abril e da minha atividade muito, muito intensa, não permitiu, digamos, ter mais essa ocupação. E então, até à quarta classe, a formação foi na freguesia onde vivia? Foi na freguesia onde vivia. Okay. E eu depois fui para a cidade tirar o curso Geral de Comércio, que era o chamado, paralelamente havia o curso licencial e o curso das escolas comerciais.
Então, até à quarta classe, portanto, nessa primeira fase, como é que era a escola na freguesia? Olha, foi pena não trazer a minha fotografia, que eu tinha uma fotografia, eu com 7 anos na escola, a escola de antes 25 de Abril, eu ia descalço para a escola, foi normal em relação aos outros, embora nessa altura eu não tinha muito, não guardo, digamos, coisas muito da minha infância. Minha infância que até aos 10, 12 anos, só depois é que, a partir que me conhecia, quando estava a conhecer melhor civicamente, politicamente e ter a percepção das coisas, a partir dos 14 ou 15 anos, e mesmo as coisas que eu fazia, é que tenho alguma memória. Nessa não tenho, mas pela parte fotográfica, sei que tinha sapatos, mas eu para jogar a bola tinha que me descalçar, para não estragar os sapatos, e tinha a fotografia que calhou, eu descalço à minha frente. Pronto, passei, fiz os 4 anos, em 4 anos, muitos, foi normal, não, da escola. Sei que passei algumas dificuldades, porque o meu lanche era pão com azeite e açúcar, que a gente comia, que isto era muito usual na altura, não havia mais nada, não havia ovos torrados, não havia mais salsichas, nem nada, por isso. De maneira, mas embora pareça estranho, não me queixo muito em relação a muita gente que passava fome na altura. Epá, felizmente tinha uma estrutura familiar em que me permitia, digamos, ter, para a época, uma vida epá, normal, sem grandes constrangimentos alimentares, isso tudo. A esse nível, o que é que, por exemplo, era usual ser o pequeno almoço? O pequeno almoço era isso, era um lanche, no meu caso, era um lanche com azeite e açúcar em cima, pronto. E levava o papo seco, levava esse papo seco para a escola. E, e de manhã, mesmo nessa infância mais. Da, Assim, mais novo, era costume, por exemplo, o café, o chá, ou o leite, não, o que é não, que não, era? não, não havia nada disso. Não, isso, rapaz, já isso é muito avançado já para aquela época. É que estamos a falar nos anos 40. A Segunda Guerra Mundial durou de 39 a 45. E nós sofremos muito com a Segunda Guerra Mundial, embora não atingisse Espanha, não atingisse Portugal, também, como também não em Espanha. Em Espanha tivemos a Guerra Civil, em que também muita gente aqui de Portugal foi para lá para a Guerra Civil, mas nós aqui o que sentimos os efeitos da guerra foi praticamente as filas para o pão, em que a minha mãe e os meus avós levantavam-se de madrugada para as filas. A escola primária onde andou era uma escola separada ainda por rapazes e raparigas, era uma É escola rapazes e mista. raparigas. Era. E daquilo que se lembra e daquilo que era o contexto também das suas colegas, havia uma diferença de currículos, havia uma diferença ou seja, daquilo que era a vivência escolar entre rapazes e raparigas? Não existia. Raparigas quase não existiam. Era tudo homens. Eu tenho a minha turma, que são uns 30 e tal, ou 40. Foi pena não trazer isso. Não há nenhuma rapariga. E havia raparigas, mas era um número extremamente mínimo. Eu posso falar, tive uma irmã, ela tirou a terceira classe e tal, e ficou por ali. Enquanto eu avancei mais, porque até os pais privilegiavam mais os filhos. Tenho essa sensação, depois disso tudo, privilegiavam vão e tal, já. Tanto que a minha irmã se queixa de o meu pai ter privilegiado mandar para a escola estudar e não mandar a ela. Porque tinha aquela noção, a mulher para a cozinha e tal, para as rendas, fazer crochê e estar a fazer, arrumar a casa. Isto. Estamos a falar nos anos 40. Além da sua irmã, tem mais irmãos? Não.
E a sua irmã era mais velha? Ou... É mais nova, 2 anos. E os seus pais em que ano é que nasceram, mais ou menos? E 1800, passa a 1890, talvez, ou coisa assim. Tanto o pai como a mãe, mais ou menos? Sim, é volta disso. A minha mãe morreu com 92 anos. 92 anos, depois foi antes disso. Eu não vinha preparado para esta cronologia toda, e tenho-a toda. Tenho minha árvore genealógica com as cabeças deles todas. Só para ter uma ideia, que também nos ajuda a perceber, não é mais do que nos anos 40, que idade é que os seus pais tinham nos anos 40, também nos ajuda a perceber um bocadinho o contexto. Então, em casa, além dos pais e da irmã, mais alguém vivia convosco? Nós vivíamos com os nossos avós, que era a casa, partilhavas avós maternos, porque o meu pai era de uma aldeia assim mais recuada e veio aqui para os Marrazes e ficámos na casa dos nossos avós. Ficou lá a minha mãe, o meu pai e os meus avós. Ele era sapateiro e a minha avó criava porquinhos para ir para a feira vendê-los. E a nível deste núcleo familiar, havia alguma posição política? Havia algum deles se situava politicamente no espectro? Não havia nenhum tipo de afirmação em casa relativamente a este assunto? Como é que... Não havia nada. Aliás, mesmo a minha iniciação política começou a partir dos... embrionariamente a partir dos 20, 21 anos. Antes disso, não, nem em casa, nem nada. Então, depois de concluir este curso na Escola de Comércio de que fala, não é? Teria mais ou menos que idade? 18, foi aos 18, 19 anos. E qual é a ocupação que tem, então, depois, à saída deste curso? Qual é a profissão que... A profissão que abracei foi de empregado de escritório. E eu depois formei-me em técnico oficial de contas, de contabilidade. E trabalhava num escritório aqui na cidade de Leiria? Aqui sempre na cidade de Leiria. Que tipo de escritório é que era? Era um escritório primeiro foi um armazém de benefícios, depois foi numa empresa que representava marcas de automóveis. E depois desse trabalho é que passou então para técnico oficial de contas e... Exatamente. Ainda passou por vários sítios? Não foi sempre. Ainda hoje estou a administrar o património dessa empresa. Da segunda empresa que falou então? Da segunda empresa. Ainda antes do Estado Novo, quando começa esse trabalho, quando é que se sindicaliza pela primeira vez? Quando começa a ganhar uma determinada consciência política, foi a partir dos 21 anos, 22 anos, ou seja, em 1961. 61, exato. E é a partir daí que parte o meu desenvolvimento cívico, político, e a partir daí não parei de desenvolver e entregar-me a todas essas facetas políticas que eu atravessei no meu caminho, no percurso. E como é que surge então esse despertar para a questão política que o leva então também a essa sindicalização? Qual é o contacto que o leva a essa abertura, a essa parte da sua vida? Isto é assim. Primeiro houve um despertar de consciencialização cívica, em que eu notava que no regime ditatorial não havia, e eu depois fui vítima disso, o que me obrigou a acelerar a minha consciência cívica. Foi quando eu falava de uma forma desabrida, daquilo que vinha à cabeça, em que fiquei a ser, digamos, vigiado e apontado naquilo que dizia, especialmente a liberdade de expressão, porque também fui vítima disso, que eu também escrevia muitos jornais na altura, a liberdade de expressão, o não haver eleições,
não havia votação. Na altura, só os homens é que votavam, as mulheres não votavam, não tinham direito a voto. Inclusivamente, até para o estrangeiro, que eu era casada com uma funcionária pública, ela não podia sair sem a minha autorização. Tinha que assinar um documento. Não sei se percebem disso. Portanto, havia isso. E isto mexia comigo. E, digamos, eu procurava, digamos, opor-me a estas condutas na minha vida, e comecei a pensar, a meter-me em reuniões, a partir dos 23 anos, num movimento democrático português. Reunia com alguns advogados aqui em Leiria, principalmente no escritório o Dr. Vareda, e pronto, eu era assim um principiante, estava ali para ouvir isto, e com várias reuniões, foi-se desenvolvendo, e entrei naquilo que realmente queria, discutir a situação do país, e tinha ali gente para... Porquê? Porque eu convivia muito com pessoas que me acompanhavam à hora de café e isso tudo, e eu falava de uma forma desabrida. E isso, eles estavam a temer pelas minhas palavras. Temiam por aquilo que eu dizia contra a ditadura, contra a repressão, e mais não sei o quê. Às tantas, vejo-me ali, nesta praça de Gigos Lobo, agentes da PIDE, pelo menos gente suspeita na altura, em que eu, a posterior, verifiquei que identificava-os que era da polícia política, que enfrentei durante a minha vida, e com fugas, isso tudo, desde Lisboa até a Leiria para Lisboa, isso tudo. Portanto, isto dava para um filme policial quase. Até os amigos que eram, e viu-se assim afastar levemente, e eles mais tarde pediram desculpa porque é que não me acompanhavam e tal, porque estavam com medo e essa coisa toda. Pronto, eu senti isso e compreendi completamente essa situação. Mas, de qualquer das maneiras, segui e tinha absorvido estes valores sociais, cívicos, de liberdade, de solidariedade e digamos, e de pensamento livre. Pensamento é livre sempre, evidentemente, não pode. A expressão do pensamento é que não havia. Pronto, havia. De maneira que, a partir daí, até 1969, e em 1969 forma-se a Comissão Democrática Eleitoral, 26 de outubro de 1969, a Comissão Democrática Eleitoral, em que houve eleições. E nessas eleições calhou-me a mim, nos Marrazes, ir para a mesa fiscalizar as eleições. Em plena ditadura, eu fiscalizar eleições contra um partido único, que era a União Nacional. Pronto, evidentemente que isso era já uma batalha perdida à partida. Apenas nós focávamos perante o regime, que dávamos a entender que há alguém vivo neste país e que há oposição e que há um desejo, digamos, de abertura. Mas então, voltando aqui um bocadinho atrás só, ao longo dos anos 60, não é? Esteve sempre em Portugal? Sempre. Portanto, já tinha cumprido o serviço militar? Não cumpri serviço militar. Fui apurado, mas depois, por uma questão de doença momentânea, fui dispensado do serviço militar. E nunca precisou de sair do país como exilado? A minha luta era aqui. E estava a dizer que aos 23 estava nas reuniões e que também que já começava a ver também a própria posição da sua mulher, que incomodava, não é?
quando é que se casa? Quando é que... 1968. Caso e já andava nessas reuniões clandestinas. Até mesmo depois juntava-se à formação da Intersindical. Eu fui um dos elementos da fundação da Intersindical Nacional, que hoje é muito conhecida. Éramos seis sindicatos. E eu, para fazer parte, como estava no sindicato aqui em Leiria, andava a tentar conquistar o sindicato de Leiria, reuni uma equipa que pudesse acompanhar numa lista eleitoral para concorrer aos sindicatos do regime. Na altura sabia que era difícil, porque os elementos que se candidatavam eram elementos, digamos, da confiança do regime, porque tinha que haver o ok do Ministério do Trabalho, do regime, para se poder candidatar. De maneira que nós utilizámos uma artimanha em que fomos buscar um elemento da confiança deles, os citacionistas, digamos, do regime, e convidámos-lo para vir para a nossa lista. Se confiavam nele, digamos, é porque o resto da equipa era uma equipa pura, livre e que não ia ser. Pronto, são jogadas que nós fazíamos na altura, e artimanhas, não apenas nas ações, mas que também na escrita fazíamos essas artimanhas. E nessas movimentações, nessas reuniões, a sua mulher alguma vez esteve também presente nessa luta? Não. E ainda também um bocadinho só mais para trás, aqui, o resto da população, tanto da sua freguesia como do resto da cidade de Leiria, quais é que eram as principais ocupações aqui na zona, nesta época, nestes anos 60, início dos anos 70, anos 25 de Abril, qual era a principal ocupação profissional? A minha? Não, no geral aqui da população. Era um trabalho, aliás, isto era um meio com muita indústria, principalmente de plásticos, indústrias cerâmicas, portanto era um meio de operários e metalurgia também, média. Pronto, era o operariado que se roubava. As mulheres eram aqui praticamente muitas, mesmo os marrazes, cultivavam aí as hortas e isso tudo e vinham para o mercado de Leiria vender os produtos agrícolas. E existia algum movimento associativo, ou seja, havia algumas associações para a ocupação dos tempos livres, etc. Se havia algumas associações que agrupavam estes operários e estes trabalhadores nos tempos livres aqui na zona? Havia e ainda continua a haver, pronto. Isso permaneceu sempre. E que permaneceu sempre. Eu intervim em todas as coletividades aqui, quase a freguesia dos Marrazes. Eu sou também um homem do associativismo. Estive em 3 ou 4 associações e fundei uma. Fundei uma em 1979, mas antes havia já a Filarmónica, onde tem a sua sede, já havia convívios entre os sócios lá na Filarmónica, em que fui também diretor. Havia o Sport Clube Leiria Marrazes, que é futebol, tinha futebol e hóquei patins. Também fui dirigente e jogador de futebol, também. Depois fundei uma associação, mas já foi depois de 25 de Abril, a Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, em que agora sou presidente de um lar que fundei. Portanto, havia o associativismo, e não só em Marrazes, como também nos lugares pertencentes à freguesia, que é da Cismaria, Gandra dos Olivais, Arrabal da Ponte, Pinheiros,
que havia essas associações todas. Mas isso realmente manteve um certo movimento e ocupava muito a juventude, principalmente a juventude, se quer saber, é só com os homens, não é? Portanto, a mulher praticamente à noite não saía. Portanto, e falou-nos de como se começou a participar nas reuniões do Movimento Democrático Português, e além disso, juntou-se a mais algum movimento, algum partido de contestação ao Estado Novo? Mais alguma coisa formalizada? Não. Depois conquistei o sindicato. E com os sindicatos de empregados de escritório e caixeiros do Distrito de Leiria. Este sindicato fugiu ao controle do sistema vigente, da ditadura, fugiu ao controle e eu, automaticamente, com a minha direção, aderimos à formação da Intersindical. Eram 6, depois passou a ser 20 e tal, tenho as atas, eu vinha equipado com as atas em pormenores, o que é que se discutia lá e isso tudo. E ainda sou dos poucos que têm isto, mesmo a Intersindical, deram cabo dos arquivos. Eu ainda tenho aqui muita coisa. No sindicato tive muitas reuniões proibidas, portanto, o sindicato era distrital, quer dizer, a sede em Leiria, e depois há o distrito, em que é Nazaré, Pombarral, Pombal, Castanheira de Pera, tudo isso, Bombarral disse, Batalha, tudo. E fazia reuniões sectoriais. Nessas reuniões sectoriais aparecia-me sempre a PIDE, a barrar para não fazermos a reunião com os trabalhadores, dizendo sustentando a ordem de não fazer, de que nós não estávamos proibidos de fazer reuniões fora do sindicato. Mas de qualquer das maneiras existíamos sempre. Esta presença da PIDE aqui em Leiria, como é que era esta presença? Era uma presença muito clara? Era uma presença muito forte? Era mais à base dos informadores? Eram mesmo funcionários da polícia que estavam cá? Como é que era esta presença? Ora bem, eu enfrentei tudo isso. E de todas as formas de atuação. Eu, quando tinha reuniões em Lisboa, da Intersindical, quando vinha para Leiria, vinha sempre com um Volkswagen atrás de mim, até Leiria, de Lisboa. E chegava aqui em Leiria, eu, como estou aqui na minha zona, eu livre-me dele. Pronto, escapava-me e sabia. Uma vez também ia para Lisboa, cheguei lá, fiquei cercado, que ia para uma reunião marcada, que eles sabiam, e que também eu ia, fiquei cercado, mas depois mudámos a reunião. Aqui em Leiria era a minha vigilância maior, porque eu como elemento do sindicato de escritórios, tinha fugido ao controle do regime, era eu que me cabia escrever os comunicados, os manifestos, as convocatórias, as reuniões, isso tudo. É isso que eu vinha preparado, com tudo. Tenho isso tudo para documentar aquilo que estou a dizer. Quando eu saía do escritório, eu entrava no sindicato, eu sabia, encontrava logo, a gente cheirava-os. Já os anos eram tantos que a gente cheirava já a polícia política, que é a PIDE. Mas para mim, ia para o sindicato, tinha que fazer, saía, ia para o escritório. Mesmo quando estava aqui na Praça de Gicos Lobo, em Leiria, sabia que me rodeava. O meu pai tinha uma drogaria ali na praça, ao pé da não conheço, pronto, era ao pé da Farmácia Batista, em que eu aos domingos ia lá só para lhe atualizar a contabilidade da loja que o meu pai tinha. E quando eu saía, tinha a PIDE. Mas eu já contava com isso tudo. Quer dizer, para mim era como beber um copo de água na altura.
Portanto, não tinha a percepção, digamos, da minha prisão ou coisa assim, estava para... Portanto, fazia... Além dessa ação de vigilância, não é? Constante. Exatamente. Porque há medidas de repressão e há medidas só para intimidar. A vigilância de que eu estava sujeito, a minha casa também cercada pela PIDE, quando eu reunia na minha cave muitos elementos, tinha uma garrafeira na cave, eu sabia que tinha a casa rodeada. Porque até depois, antes de 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas também me contatou para fazer o 25 de Abril, chegou a esse ponto, tenho aqui documentos que eles me entregaram. Também servia para reuniões e ouvir música, muitas vezes o nosso íntimo de oposição, a nossa coisa estava assim um bocado em baixo. Vamos ouvir agora o Zé Mário Branco, o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, que ainda falei com eles para lá e ir ver um copo à minha casa, clandestinamente, evidente, não é? E era ali que reunia. Sabia perfeitamente que eu estaria sempre vigiado. E agora dou aqui um salto. Mas só uma questão. Mas além dessa vigia, havia alguma ação mais efetiva relativamente ao seu trabalho? Ou seja, houve alguma vez que houvesse alguma ação mais concreta de o levarem para interrogatório, de o levarem sob custódia? Não chegou a esse ponto, embora a minha prisão estava marcada para o dia 27 de Abril, por 48 horas. Embora, estava, porque depois quando invadimos, tivemos acesso aos arquivos da PIDE, estava lá muita coisa. Inclusivamente, que uma vez estava em férias ali na Praia da Vieira, saí de lá com o meu carro, fui buscar umas moças que estavam ali na formação social, ali dos Marrazes, umas 5 ou 6, com algumas francesas e espanholas e isso tudo, e levei para o sindicato para lhe dar, digamos, uma aula sobre o sindicalismo, que era um sindicato e isso tudo. E eu só soube depois que isso estava registado nos arquivos da PIDE, em que eles souberam dizer e escrever que eu, às tantas horas à noite, fui buscar para ir levar ao sindicato e depois escrever. Portanto, e estava eu de férias nessa altura. Vim da praia propositadamente aqui para dar uma aula de sindicalismo a essas moças. Eram alunas portanto, só com estes pormenores chegas à conclusão de que realmente era de noite e de dia que eu estava a ser vigiado. Como era uma coisa tão discreta, não havia tiros, não havia nada, tudo era muito em silêncio, mas para mim eu tinha mesmo essa noção e jogava eu com isso também. E fala que tinha uma responsabilidade de escrita dos comunicados, portanto, algo que tivesse muitos documentos da oposição na sua posse. Tinha alguma forma de os guardar? Tinha algum plano, por exemplo, de descarte para o caso de subitamente ser levado? Havia algum plano relativamente a esses documentos caso entrassem? Não, apenas é o seguinte, porque eu ao escrever, tinha que escrever de uma maneira em que não dava ao flanco ou dar a hipótese de que havia ali qualquer ideia subversiva ou de revolta ou de ação mais forte. Não. Evitava isso, mas tentava escrever de uma maneira a passar a mensagem, uma mensagem dúbia, em que as pessoas, só lendo aquilo que estava ali, algumas coisas que escrevi. E era esse o jogo, tanto que tudo o que escrevia em casa, e eu recordo-me que escrevia assim, escrevia livremente, e eu depois tinha que fazer a revisão em que tinha que emendar as terminologias ou aquilo que podia significar na interpretação deles uma transgressão da ordem pública. Era isso que eu não queria. Aliás, a minha mensagem chegava, por outras palavras, mas eram tão intuitivas que ele atingia,
dos trabalhadores e isso tudo o que eles queriam, mas não se transparecia ali, digamos, uma ideia disso. Portanto, está escrito, não, eles podiam invadir o sindicato e levar os papéis, não tem problema nenhum, mesmo os escritos que eu mandava para a imprensa local. Além destas vigias, não é? Com estes funcionários oficiais, havia, por exemplo, uma noção de uma presença de informadores? Havia um conhecimento de quem eram os informadores? Sim, havia. E vou-te contar uma história muito engraçada, que não tem graça nenhuma, mas vale, é muito palpitante e muito excitante até. Antes do 25 de Abril houve uma greve dos metalúrgicos da fábrica de Limas, de Tomé Feteiro, ali da Vieira de Leiria. Nós, como a greve durou bastante tempo, o dinheiro estava a faltar aos trabalhadores, porque não estavam a receber, estavam em greve. Fizemos uma coleta geral para, em solidariedade aos nossos camaradas em greve, pronto, para mitigar, digamos, a falta de dinheiro de estarem. E para isso eu tive que organizar reuniões clandestinas para organizar essa coleta a nível distrital. E eu é que marcava as reuniões, telefonava e só eu é que sabia, nem os próprios que iam para as reuniões sabiam qual era o local. E aparecia sempre a PIDE. E houve uma altura em que apareceu e nós saímos, agarrámos nos carros e fomos reunir fomos reunir ali na Praia São Pedro, aqui perto, depois da Marinha Grande, e a PIDE foi atrás de nós. Nós, mesmo com a PIDE, nós reunimos. Pronto, é uma tragicomédia. Puxámos 2 mesas, umas cervejas, outros uns cafés, era a esplanada ao ar livre, e na estrada ao lado sentámos e estávamos a conversar que era uma reunião. E a PIDE, a polícia, eram 2 a passarem para trás e para a frente. Não podiam pegar em nós. Porquê? Por estarmos a beber porque eles não estavam a ouvir aquilo que a gente estava a comunicar. O ar livre. Esta foi uma artimanha que nós encontramos, né? Depois, agora tenho que pôr aqui um salto, indo de encontro à tua resposta, à tua pergunta, que foi de informadores. Depois do 25 de Abril, tínhamos um colega de sindicato que era informador da PIDE entre nós. Era um indivíduo extremamente empenhado, ia para a luta, ia mais, não sei o quê, e isso tudo. Ele estava catalogado na PIDE como Amélia. Ele era António de Santos, que é um nome que agora não me recordo, mas para eles tinham que pôr o nome de Amélia. Pronto. E nós descobrimos quem era. Pronto. Na altura, chamámos os 4 ou 5, levámos assim para um sítio ermo, diz agora tudo o que é que tu contaste. De maneira, ele chorava à nossa volta, e depois emigrou, estava casado, a mulher também o deixou na altura, porque também estava completamente oposto, sentiu-se também traída nesse aspecto, não nos outros, e ele emigrou para o Brasil. Portanto, até nós encontramos um infiltrado, isso para responder para a tua interrogação, se havia também informadores. Havia, sim senhor, até na freguesia, até antigamente havia os chamados regedores
da freguesia. O regedor, só por si, era uma figura de informação policial. O regedor. Havia os presidentes das juntas de freguesia e havia a figura do regedor. Pois acabou também tudo isso. Embora eu conhecesse alguns informadores e pessoas mesmo dos marrazos. Mesmo dos marrazos. Mas isso também não nos afetava assim muito. Agora, o que eu tinha receio... Aliás, nunca pensei também de ser preso. Nem receei, nem deixava de recear. Se acontecesse, aconteceu, isso tudo. Mas não condicionava a minha ação, a minha proatividade de luta dentro do sindicato. Porque aqui tinha um instrumento institucional para agir. Sindicato. Em nome do sindicato. Portanto, isso servia-nos quase de proteção também, do que ser um franco atirador, nesse aspecto, que fui, muitas vezes. Não estava ligado a nada, apenas ia às reuniões clandestinas do movimento democrático, e foi aí que me formei e que abri os olhos e conheci muita gente, mesmo políticos de cariz nacional, grandes figuras passaram por aí. Depois, quando fui para a Assembleia da República como deputado, também voltei a conhecê-los lá também. Convivi com mas já depois de 25 de Abril, evidentemente. Ainda antes do 25 de Abril, aqui na zona, falou-me desta greve dos metalúrgicos, mas tem sim memórias de outras greves e revoltas? Eram comuns aqui na zona greves e revoltas antes do 25 de Abril? Não houve. Porque os outros sindicatos, os sindicatos dos vidreiros, que era o sindicato ainda era o sindicato do regime também, não houve. Ali, dos metalúrgicos, os sindicatos metalúrgicos, houve uma boa meia dúzia deles a nível nacional que aderiram à intersindical. De escritórios a nível nacional, nós fomos o primeiro, porque havia escritórios de sindicatos e caixeiros em todos os distritos, capitais distritos, portanto 18 sindicatos. E só havia um que era o nosso. A seguir, mais tarde, houve a aderência ao sindicato de Santarém. Portanto, pronto, depois veio 25 de Abril, pronto, foi, digamos, a revolução que revolucionou muito o tecido sindical, não é? Pela forma que toda a gente agora sabe, não é? E além desta, fala que não teve esta experiência direta da prisão e nunca houve uma ação concreta, mas havia esta proximidade muito grande aqui a nível da região ao Forte de Peniche, não é? Há aqui uma proximidade geográfica ao Forte de Peniche. Era uma realidade que era compreendida pelas pessoas desta zona, aquilo que era o Forte de Peniche, o que é que se passava no Forte de Peniche, quem é que lá estava, não é? Era compreendido aquilo que se passava lá e era comum ter contacto ou conhecer alguém que estivesse lá preso? Para mim, era compreendido numa determinada perspectiva, de que realmente aquilo era, digamos, uma prisão política, era como Caxias e Aljubes e isso tudo, e outras no Tarrafal. Pronto, foram muitos e que tiveram na frigideira e que morreram, não é? Chamada a frigideira, que era estar ali só, tudo, pronto. Isso pertence à história e é isso tudo, pronto. E eu já lia isso tudo. Eu também pensava muito ir para, bem, se me prendem, vou ali até Peniche passar umas férias. Dizia eu. E acha que a população em geral aqui em Leiria tinha uma noção daquilo que se passava em Peniche? Não é a população de Leiria. A população portuguesa não. Em geral, não.
O 25 de Abril e as movimentações é sempre uma minoria. Como as revoluções todas se fazem, é uma minoria mais ativa, em que depois tem a sua retaguarda. A retaguarda o que é? É o pensamento e o desejo de um todo desejar que haja liberdade, mas não dão o passo em prol porque tem receio, porque é receio pelos pais, pelos filhos, pelos netos, pelos vizinhos e essas coisas todas, e isso tudo. E eu tinha a sensação, mesmo, aqui enquanto andei na oposição ao regime, todos sabiam, não escondia, até fazia questão, porque servia de exemplo para outros e outros e outros e outros, em que pessoas chegavam-se ao pé de mim, davam-me, dirigiam palavras de apoio e de ânimo, precisamente. Quer dizer, sei que não iam aderir, por exemplo, tinham que ter, digamos, uma convicção de militância muito forte para se aventurarem, porque olham para o lado, têm os filhos, têm a mulher, têm a família e isso tudo. E havia isso realmente. Tanto que aconteceu o 25 de Abril, houve um clamor quase unânime a levantar-se e aplaudir e isso tudo. Queriam era liberdade e isso tudo. Quando eu andava a escrever, a fazer o 1º de maio de 1974, que ainda não tinha havido o 25 de Abril, eu já tinha a percepção que o 1º de maio haveria sangue, quer dizer, violência. Sentíamos esse ar. E eu, quando escrevia aqui, para fazer o 1º de maio, aqui em Leiria, mandamos os papéis e essa coisa toda, e para mobilizar para o 1º de maio. E eu ali tive medo. Medo porque pressentia que em Lisboa ou no Porto ou assim, ou mesmo aqui, podia dar mesmo para o torto e haver a polícia de choque e tudo a fugir, a desbandar e tiros no ar e isso tudo. Mas pronto, por 48 horas safei-me. Porque foi quando eu disse, já antes, que no dia 27 de Abril estava marcada a minha prisão com mais 3. Porque eles não esperavam muito o 25 de Abril, houve a tentativa no 13 de março, que foi durada nas Caldas da Rainha, em que eu parti daqui para lá para dar apoio aos militares, mas foi-me barrado o caminho a meio, a mim e a outros, não é? É isso tudo, pronto. O que é que a gente diz? Então, isto está a preço por arames, o regime. Quando falhou esse golpe, em março, portanto, março, foi no mês seguinte logo, 25 de Abril, pronto. Tenho aí os papéis que me entregaram do movimento das Forças Armadas, que era os objetivos do movimento dos capitães. Trouxeram, acho que trouxe aí, tenho aqui também. E quando é que lhe entregam este Foi antes. Olha, isto foi do sindicato que eu escrevi. Ciclópicos Trabalhos, Zé Povinho, Imigração, Custo de Vida e Sindicatos com uma corrente agrilhoada. É só isso. Mandei isto à rua. Depois aqui. Isto, na altura, isto foi escrito em 1970 e poucos. Também. Essa informação das Forças Armadas então chega ainda antes do... Foi, antes. E com que intenção é que enviam essa informação? Eles sabiam qual era, na retaguarda, havia um conhecimento quais eram os movimentos ou os sindicatos que estavam, digamos, com a presumível, digamos, insurreição do Exército. Portanto, o chamado Movimento de Capitães. E que ação é que tomam face a essa informação? Não, aquilo é mera informação, porque
eram militares, a ação era deles, eles tinham que controlar, já sabia que havia reuniões na Foz do Arelho, houve reuniões no Alentejo, houve até, inclusivamente, pois aí não, em Lisboa, lá numa tasca, numa taberna, não sei quanto, pronto, eu sabia que havia essas reuniões entre eles. Embora depois do 25 de Abril ainda fui contatado por alguns militares também, mas já depois do golpe ter resultado. Então, e nesse dia do 25 de Abril, como é que se lembra de receber, não é, a notícia desse, não é, de efetivamente do golpe e do sucesso, não é, desse golpe? Como é que eu recebi? Se olhar para isto não aparece aqui por acaso. Então quer-nos explicar se quiser pode mostrá-lo um pouco? O que é que nos está a dizer sobre essa? Desta fotografia, imediatamente fizemos a mobilização geral e o povo aderiu, porque isto tudo cai de maduro, isto era, digamos, o desejo que estava sufocado e que não se expandia antes do 25 de Abril. E temos aqui o resultado da aderência em massa do povo pelo desejo da democracia, de eleições livres, de falar sem medo, sem olhar para o lado que estão a vigiar. Isto é no próprio dia de 25 de Abril? Isso não. Maio, 1º de maio. E em que praça é que é? Praça Rodrigues Lobo. É na Praça Rodrigues Lobo, em que aqui estou eu aqui em cima a falar para essa gente toda. Aqui, e aqui era um companheiro, é um advogado muito conceituado de Leiria. Depois, isto aqui é um congresso antes do 25 de Abril, portanto, um ano antes, tenho o congresso de Aveiro. O congresso de Aveiro, que ia traçar as linhas mestras digamos, de reivindicações políticas que nós queríamos. Quando saímos do congresso, somos apanhados com este aparato policial em que se vê aqui os militares, a tropa de choque, com os cães militares aqui na trela. Quando eles largam, nós vamos a fugir. Eu, por acaso, estou aqui à frente, aqui deste lado, é ali. E pronto, escapou aquilo. Lá o comércio fechava os cafés, os restaurantes, e eu apanhei lá uma porta aberta para fugir, para não ser apanhado pelos cães. Estava nesse congresso em representação do sindicato? Não. Não? Aqui dos candidatos da Comissão Democrática Eleitoral, do MDP, Movimento Democrático de Portugal, fez este congresso. E o que é que se lembra assim mais desse congresso? Epá, lá dentro correu tudo pacificamente, tudo bem, e isso tudo. Não houve nada. Houve várias secções de trabalho do Congresso. Uma parte tratava da saúde, outra tratava da parte da organização política, outra fazia várias secções com vários temas lá dentro. Eu calhou-me trabalho sindical, a secção do trabalho sindical, praticamente não havia sindicatos livres, nada, tinha-se que começar praticamente do zero, embora a Intersindical surja 2 anos antes do 25 de Abril. Há algum contacto que tenha tido nesse dia que recorde mais? Alguma figura que tenha conhecido? Alguma coisa que tenha ouvido nesse dia, nesse congresso, que o tenha marcado mais? Lá não me recordo. Já tenho nada lá dentro. Então, pronto, mostra-nos, não é, que 25 de Abril que tem esse grande impacto. Mas espera aí, tenho aqui uma leitura que foi para um livro sobre esse congresso, da nossa participação lá.
que não era na base do sindicato, mas um grupo de ativistas que eu levei no meu carro. Isto retrata um congresso marcante no caminho de Abril. Portanto, está aqui tudo escrito, até foi o meu colega, conjuntamente também comigo, que escrevemos para mandar ao tal escritor que queria fazer, digamos, um livro sobre a história do antes 25 de Abril, já foi há uns anos. Eu também, sobre sindicatos, também contribuí para determinada escritores de Braga, um nome que agora não me reconheço, não me lembro, também dei o meu contributo para fazer aquilo que pediu, que era sobre a construção dos sindicatos, depois, após 25 de Abril. E fala aqui, portanto, mostra-nos essa imagem que mostra o grande apoio da população em Leiria, não é? Logo no 1º de Maio, mas no próprio dia do 25 de Abril, quando é que recebe a informação de que o golpe está efetivamente a acontecer, não é? E como é que recebe essa informação? Como é que recebe a informação de que teve sucesso, não é? Porque já tinha havido outras tentativas de golpe. Como é que foi esse dia, não é? O próprio dia. O próprio dia. Pronto, no próprio dia em que o regime cai, em próprio que o regime cai, pronto, digamos, não houve praticamente iniciativa nenhuma. Nós estávamos ainda, digamos, a digerir a mudança com alguma alegria, com outras perspectivas, porque o amanhã era diferente do que desse dia. Já os amanhãs que vieram, não é? Tanto que para o 1º de Maio, o 25 de Abril, portanto deu 26, o 27, o 28, 29, 30, ainda foram 4 ou 5 dias para organizar o 1º de Maio. Não é? Portanto, ainda, aliás, em Lisboa foram 1 milhão ou 2 milhões. Normalmente nunca se atinge, em termos normais, isso, não é? Portanto, isto foi uma exceção, isto é quase irrepetível, não é? Maneira que, como é que se vive? Então, quer dizer, é indescritível, não é? Pronto, a saída dos nossos camaradas e conhecidas das prisões, isso tudo, irmos lá buscá-los, pronto, já era uma festa, era uma festa. Enquanto aquilo que eu vivi nestes 15 anos antes, desde 62 até 74, portanto, 12 anos, não é? Pronto, lutar, mas sempre um desejo, sempre com um objetivo. Aliás, nós só nos movimentamos desde que acreditamos nos nossos objetivos, temos em que aquilo é realizável e nós entregamos-nos. Pronto, com as diversas cambiantes pelo caminho evidente. Qual é que foi a forma como recebeu a notícia? De que forma é que soube do golpe em Lisboa? Eu andava sempre por fora e por dentro já do movimento, em que eu estava a cada minuto eu estava a acompanhar. Quer dizer, não me situava naquelas pessoas à espera da notícia, deixa cá ver, eu acompanhava minuto a minuto, telefonava A, telefonava B, porque tinha gente, até em Lisboa e isso tudo, que eram os nossos companheiros de luta, na altura. Eu não estava, ainda há bocado perguntaste, eu não estava afiliado a nenhum partido, só me filiei depois. Portanto, pertencia a um movimento mais amplo, embora tenha os meus valores políticos e sociais, e nesse acredito e luto por eles, e muitas vezes acredito e não necessito, para os ter, não necessito filiar em um partido. Para os ter, não quer dizer que não me filie, e que me filiei. Evidente. Fui candidato várias vezes pela CDU, que era uma coligação unilateral em que tinha o apoio do Partido Comunista, mas com outros democratas também. Como é que foi perceber, não é, depois destes vários anos de luta, desta primeira tentativa falhada nas Caldas, como é que foi o momento em que percebe que o golpe foi bem sucedido? Ou seja, o momento em que se percebe que realmente cai a ditadura?
Foi uma surpresa, porque eu acordei, foi a rádio, foi o toque de uma. Depois do adeus, creio eu, que foi posto por um amigo nosso, que é meu, que estava na rádio, muito conhecida, era o pai da Catarina Furtado, creio eu, a artista e coisa assim. Era o pai, é Joaquim Furtado, era o locutor na altura, e depois lá a senha. A questão da senha, né? Mas também não sabia qual era a senha, também, não, isso não chegava aí, e era bom que não soubesse, para eu saber tinha que, isso chegava à PIN, né? Porque essa é a gente sempre infiltrada, né? Eram eles próprios. Porque eu depois do golpe falhado, entre aspas, eu até ponho as aspas, isso, pode ser falhado, como podia ser um golpe preparatório. Portanto, há essas nuances e a gente pode, digamos, especular nesse sentido. Foi com a maior das naturalidades. Porque, como a nossa percepção, isto está para breve, isto está para breve, está para breve, é contar os dias e isso tudo, quando se dá, não somos apanhados de surpresa. Porque estávamos a viver a situação por dentro. E falava há pouco que não só esteve nesta preparação do 1º de Maio, não é? Em Leiria, estando a discursar, mas que também tem esta memória da libertação dos presos. Foi alguma das prisões? Não fui. Não, mantive aqui. Pronto. Outros foram mais, aquelas pessoas mais chegadas, os familiares, as mulheres, os pais e isso tudo. Não é? Foram os primeiros a ir e pronto. E a gente, depois estive com eles depois. Relativamente então ao MFA, não é? Depois, apesar de já conhecer quais é que eram as bases as bases do movimento, depois como é que viu a ação nestes primeiros meses do MFA? Como é que viu a ação da Junta de Salvação Nacional, do MFA? Da Junta, como é que eu vi? Eu acho que eles estavam a cumprir, eu tenho aqui um documento da Junta de Salvação Nacional, porque é o outro pormenor, à Junta de Salvação Nacional no dia 29 de abril de 1974, que o papel em que nós aqui fomos tomar conta de uma federação de sindicatos de empregados de escritório do Sul e das Ilhas. Portanto, aos sindicatos, 18 sindicatos distritais, havia a federação que federava os 18. Eu fui, mais o meu colega, o José Augusto Esteves, tomar conta desta federação e ser aprovada ser consentida pela Junta de Salvação Nacional, que foi aquilo que surgiu na altura. Depois aquilo se fez também, houve ali alguns entendimentos. E qual é que foi, ou seja, depois da expectativa daquilo que seria o movimento das Forças Armadas e que seria esta nova organização provisória, não é, da Junta de Salvação Nacional, a ação destes organismos correspondeu às expectativas? Nem sempre, muitas vezes, porque isto em política e em revoluções e alterações de regime, há sempre, digamos, como há já uma liberdade maior, digamos, as vozes sonantes e dissonantes, evidentemente, e é isso precisamente que não nos podemos queixar se queremos democracia para todos, e todos têm, evidentemente, a unanimidade praticamente não existe. Pode existir um consenso, o consenso das ideias, mas a unanimidade entre 100, há sempre 2 ou 3 ou 4, mas há um consenso, o consenso generalizado, em que a maioria adere. E pronto, e isso cria sempre alguns atritos, até que se conseguir, digamos, a aceitação geral, não é? Foi o que aconteceu em muitas situações. Eu não, aquele do 25 de novembro, que veio depois, de 25 de novembro, pronto, há duas versões. Há os saudosistas que queriam, através do Spínola e de outros generais mais conservadores, voltar, digamos, quase ao regime anterior de Marcelo Caetano, não é?
eu fui vítima também, até depois do 25 de Abril, senti medo. Quando houve, no 25 de Novembro, houve aqui sedes incendiadas, até houve tiros e isso tudo. Eu estava fora, andava aqui a ver os incêndios e essas coisas todas, e a malta que estava ali a apoiar, portanto, sedes de advogados, do Varela foi incendiada, do Guarda Ribeiro, estava aqui, também foi incendiada, do Partido Comunista também. Eu recordo-me, estava ali ao pé do edifício do Bispo, ali ao pé do jardim, com uma grande multidão, e viram-se para mim, alguns que me conheceram, olha, este é um deles. Portanto, era um deles, e eu tive que me escapar, pronto, porque havia... é um deles, e ali assim, a seco, sem qualquer apoio, tive que me escapar e tal, esconder. Porque havia gente aqui muito desconhecida do Norte, que eu reparei que havia gente aqui que não era de cá, e que se mudavam de cidade para cidade para não serem conectados com ou conhecido no meio. Quer dizer, podem provocar. Isso é uma tática já antiga, portanto, em que as pessoas se podem esconder sob o anonimato, mudando de cidade para cidade para provocar esses agatos que convinha, digamos, a chamada contra-revolução, que poderia eventualmente ser o gênese de uma contra-revolução. Mas mesmo os militares souberam-se pôr de acordo com os seus objetivos definidos, sociais e políticos, e repor, digamos, a salvaguarda daquilo que eles queriam, que era a liberdade, uma nova Constituição, uma nova Assembleia e eleições livres. Ainda nos primeiros meses que seguem ao 25 de Abril, greves, manifestações foram uma coisa comum aqui nesta zona de Leiria? Antes? Não, nos meses que seguem... Sim, eu fui a todas, eu organizei todos os primeiros de maio, isso nos primeiros 10 anos ou 12, depois do 25 de Abril andei nisso ainda. E isso era normal. A ocupações de terrenos agrícolas, ocupações de fábricas, movimentações de trabalhadores para formarem partidos de trabalhadores para a gestão das fábricas, foi uma coisa que aconteceu aqui na zona? De ocupações? Sim, de fábricas ou de terrenos agrícolas? Não, aqui não. Não, mas tenho uma cena muito curiosa nisso. Eu, em nome do sindicato que era... em nome do sindicato que representava e da União dos Sindicatos, fui a uma fábrica de plásticos em que a entidade patronal se preparava para despedir, já muito antes, depois do 25 de Abril, não sei, um ano ou dois depois, ou não sei, foi logo a seguir ao 25 de Abril, mas não sei a parte temporal, não sei se foi um ano ou dois depois. Ali havia uma fábrica ali na zona da freguesia dos Colmeias, em que ele se preparava para despedir trabalhadores. E eu fui lá fazer o plenário para falar com os trabalhadores e tal, o que é que se passava, que era, pronto, para ver se evitava os despedimentos. Quando chego lá, estou a falar com os trabalhadores e tocam um sino-rebate. E quando tocam um sino-rebate, a população cerca a fábrica. Cercando-me a mim. Chamamos o MFA, os soldados, e eles estiveram, eu ali, a falar para os trabalhadores, e eles atrás de mim, com as metralhadoras aperradas, e tive medo daquilo. Tive medo porque a população foi ali enganada. Tocaram-se na rebate, dizendo que eu queria ocupar a fábrica. Eu, um dirigente sindical, quando estava ali para defender os trabalhadores,
porque a entidade patronal preparava-se para isso. E preparava-se para isso e sabia que a fábrica estava mesmo em vias de falência. Pronto, e eu, lá os militares estavam a tremer mais do que eu, a coisa, eu recordo-me desse pormenor, até há muitas coisas que me esqueço, mas há pormenores que ficaram. E pronto, e desmobilizei a parte dos trabalhadores. Passado uns meses, ou 6 meses ou 7, a fábrica é fechada, o gajo não pagou aos trabalhadores e ficou com o dinheiro todo. E a população, naquela coisa, basta dizer que eles querem roubar a fábrica, eles querem ocupar a fábrica, o sindicato, naquele aspecto que era... Portanto, as comunidades aqui viam esta questão das ocupações ou da autogestão das fábricas pelos trabalhadores como uma espécie de uma ameaça. Sim, mas não houve muitas. Tínhamos aqui um grande supermercado que tinha à volta de 200 funcionárias, que era uma empresa... muito conhecida aqui na cidade, em que realmente os trabalhadores ocuparam. Mas foram os próprios trabalhadores, apoiada pelo sindicato, que era o Olmar. Depois aqueles formaram uma cooperativa e aquilo durou uns anos e depois teve vários problemas financeiros e parte comercial e acabou só por sobreviver a cooperativa em si, mas depois aquilo entrou, digamos, não tinha muito para andar. Pronto, as comissões de trabalhadores muitas vezes podiam ocupar temporariamente, só para salvar os seus próprios empregos e os salários. Era um objetivo, não era para ficar com a fábrica. Normalmente havia ocupações dessas, que eu conheço de outros lados, não era para ficar, era para mesmo salvaguardar, quer dizer, e ali conseguiu-se até, e com êxito. Como é que acompanhou este processo da legalização dos partidos políticos, principalmente aqui na zona, e quais é que foram os partidos que se afirmaram mais aqui na zona? Vamos lá ver, antes do 25 de Abril só havia um partido organizado, desde 1921, era o Partido Comunista. E depois o PS também foi, mas foi um ano antes do 25 de Abril. O resto nasceram após, não é? Portanto, quando saiu o 25 de Abril só havia um partido, 2 partidos, que era o PS e o Partido Comunista. O PS formou-se até na Alemanha. Nasceu ali na Alemanha um ano antes. Acompanhei isso com naturalidade e precisamente o resultado de que, quando se quer, digamos, um país livre, o direito à associação é livre, seja ela política, seja ela associativa. Né? Os sindicatos não eram livres, estavam também amarrados. Hoje há 10 ou 20 vezes mais sindicatos do que havia antes de 25 de Abril. Né? Portanto, havia só os sindicatos permitidos pelo regime e autorizados pelo regime. Mas qual é que é o partido que depois, não é, surgem? É uma época também muito de grande proliferação de ideias, não é? Surgem vários partidos. Qual é o partido que se afirma mais aqui em Leiria? Em Leiria é o PS, o PSD. Mesmo logo na altura, nos primeiros meses? Sim. Nessa altura, logo nos primeiros meses, filia-se em algum partido? Eu filiei-me no Partido Comunista, a seguir. Logo a seguir ao 25 de Abril? A seguir a 25 de Abril, concorri em algumas listas para a Câmara, para juntas de freguesia. E fui também para deputado, mas pouco tempo também. Isso já foi há 40 e tal anos. E essa filiação permanece? Permanece. Portanto, já há quase 50 anos que está então afiliado no Partido Comunista Português? Não, sim, foi depois, exato. Há quase 50 anos, então. Mas deixei toda a atividade.
Mas durante estes A primeiros atividade anos, eleitoral, que isso tudo, reuniões, isso tudo. mas durante este período estava, portanto, presente nestas campanhas e Sim, 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 sim. junto do Partido Comunista Português. Sim, sim. Que memórias é que tem destes comícios e destas campanhas políticas aqui? Ou das comícios e das campanhas políticas em que participou neste primeiro ano, antes das primeiras eleições livres, não é? Mas estás a falar em que tempo? Isto teve uma Neste- evolução enorme do Sim. pós-25 de Abril e o mais recente. Sim, não. Neste ano até às eleições de 75, ou seja, neste primeiro ano, antes de 25 Ah, de abril de disso. 74 até 75, como é que, antes destas primeiras eleições livres, não é? Como é que foram estes comícios, esta primeira campanha livre, não é? Para as eleições? Foi muito concorrido, porque havia uma ânsia muito grande do povo conhecerem o que é que diz o partido A, o partido B, e havia isso tudo. Até que há uma situação quase de conciliação e as pessoas já saberem, mais ou menos, através até dos atos eleitorais, são uma forma também de transmitir uma certa estabilização eleitoral, pronto, que tem as suas mudanças, não é? Em que prevaleceu o chamado arco da governação PS e PSD, governar, ou em coligação ou sozinhos, né, conforme os resultados eleitorais. Vejo com preocupação a tendência, não só cá em Portugal, mas toda a Europa e todo o mundo, uma tendência a resvalar para o radicalismo cada vez mais acentuado em, digamos, o chamado extrema-direita, em que põe em causa valores sagrados, em que foram absorvidos pelo povo português e por toda a Europa, em que o respeito pelas instituições, pela democracia e isso tudo. Em que não se altera as constituições a favor de quem está a governar e depois vem outro, que isso não pode acontecer, não é? Em que prevalece o racismo, a xenofobia, e outras coisas que não estamos aqui a falar para fazer propaganda política. E como é que, e tem alguma memória mais concreta, alguma história desses comícios, dessa campanha, dessa primeira campanha que faz com o Partido Comunista? Na altura tudo era novo, tudo era... Mas a minha impressão que eu tenho em relação do partido é a mesma coisa que os outros têm dos seus próprios partidos. Havia, digamos, quase um consenso, cada partido a defender as suas políticas, o seu posicionamento político. Uns mais liberais, outros menos liberais, mas sempre num eixo. São partidos democráticos que aceitam a Constituição e aceitam as regras da democracia. Pronto. Quando temos assim, tudo é mais simples e mais fluido, isso tudo. Agora, o problema é que agora há pessoas que lançam determinadas... está tudo contaminado. Está tudo contaminado, isto dava para estar aqui. E como é que foi votar pela primeira vez, em liberdade? Como é que foi ter um voto realmente, não é? Que era realmente um voto válido pela primeira vez em 25 de abril de 75? Qual é que foi a Como sensação? é que foi? Por acaso, nessa altura, que foi as primeiras eleições, estava eu como presidente da Junta de Freguesia dos Marrazes, que é a freguesia maior daqui do Conselho de Leiria. E calhou-me a fazer os cadernos eleitorais pela primeira vez, com cartão, com número e isso tudo, e que ordenei tudo, porque fui o primeiro presidente da freguesia de Marrazes pós 25 de Abril, porque era uma comissão diretiva. Eu não fui para a Junta de Freguesia como presidente por eleições. Tivemos que limpar, tanto aconteceu aos sindicatos como as instituições públicas aqui, a Caixa de Previdência, também fui para lá. E a título pessoal, como é que foi este ato eleitoral? Como é que viveu este ato eleitoral?
Este? Não, esse primeiro ato eleitoral em liberdade. Opa, para mim como é que vivia? Quer dizer, é que como andava já muito dentro, para mim, quer dizer, correu como já esperava que corresse mesmo. Já, digamos, visionava, digamos, o comportamento das pessoas em massa, com aquela alegria de ir votar, isso tudo, foi muito bom. Eu falava com toda a gente, pela minha posição na freguesia, pronto, é uma freguesia que tem o dobro do eleitorado de Leiria. E, portanto, hoje, Leiria tem 15 mil habitantes, a freguesia tem quase 30 mil. E esse entusiasmo, essa alegria, foi uma grande adesão nesse dia? Sim, muito. As pessoas faziam daquilo quase uma festa. E era uma novidade, não era caso para menos. Como é que viu e como é que viveu os resultados desta primeira eleição? Não é? Estes resultados que consolidam a posição do Partido Socialista na altura, não é? Como é que viu e como é que reagiram face a esses resultados? Eu não sei qual foi a reação na altura. Evidentemente que as pessoas que se estão afiliadas num partido querem que o seu partido tenha um maior êxito possível, não é? Portanto, mas com a nossa humildade, digamos, democrática, aceitamos também, quase com um sorriso nos lábios, os resultados, que é o que nós chamamos a vontade do povo. E depois, depois destas primeiras eleições, com a Assembleia Constituinte, recorda-se da aprovação desta Constituição? Não estava lá ainda, mas acompanhei. E o que é que acha que foi a opinião geral da população face a esta nova Constituição, face a esta aprovação? Eu acho que houve um grande consenso nacional mesmo entre os dois grandes partidos, do Partido Socialista e até do Partido Comunista e depois do CDS, houve realmente um consenso muito grande, foi considerada, digamos, das constituições mais avançadas do mundo e foi muito copiada. Tanto isso como outros diplomas que emergiram no pós-25 de Abril. E depois, não é, deste primeiro documento, quando realmente se abre espaço para as eleições da presidência, para as eleições da Assembleia Legislativa, para as eleições autárquicas, como é que foi depois esta campanha? Como é que foi esta campanha já para o poder local e para os outros dois poderes mais centrais? Pronto, vamos lá ver. Isto era tudo uma coisa nova. Porque a minha geração viveu toda quase em ditadura, não é? Portanto, grande parte do povo, na altura, estava muito afastado disso. E houve uma aderência muito grande, tanto no conhecimento e na absorção das notícias que vinham, isso tudo, em que diversas opiniões, houve, digamos, uma aceitação pacífica, embora, apesar de haver projetos de partidários diferentes da abordagem, né? Portanto, tanto parte do socialismo, da parte da social-democracia ou da parte também de partidos mais conservadores. Embora conservadores, sentam bem democratas, não é? Portanto... E nestas primeiras eleições autárquicas, já fez parte de alguma... Fiz sempre, foi várias. E é eleito nessas primeiras eleições para alguma? Fui eleito para juntas de freguesia, fui eleito várias vezes para a Assembleia de Freguesia e outras fui eleito e que fiz parceria para a maioria com o PS. E então quem ganha? Ganhou foi o PS, mas precisava de votos da CDU para se tornar maioritário na freguesia. Portanto, tanto na Assembleia, nas eleições legislativas,
Eu estou a falar das autárquicas. Mas aqui nas primeiras eleições legislativas aqui na região também se sentiu que houve uma preponderância do Partido Socialista? Sim. E do PSD, teve alternância entre os dois. E para a Presidência da República, não é? Que é esta eleição mais pessoal, não é? Mais nominal, como é que virou esta campanha? Sim, aqui era a personalidade, porque o Presidente da República é de um homem só, mas apoiado por um partido, ou por outro, ou por uma conjugação de partidos, não é? Portanto, mas é sempre um voto pessoal, é um voto numa pessoa. Pronto, evidentemente, o que nós conhecemos é do Mário Soares, foi do Sampaio. Mas nesta primeira... Sampaio, que é amigo também na campanha, o Jorge Sampaio. Eu tinha 20, ele era mais novo do que eu, 3 ou 4 anos. Nestas primeiras eleições presidenciais, quem é que apoia nestas primeiras eleições presidenciais? Quem é que apoia? Sim, nas primeiras eleições presidenciais. Nas primeiras... já votei Mário Soares, e acho que de fora do meu partido foi o único candidato que eu votei. E relativamente a estes primeiros 2 anos aqui em Leiria, não é? Como é que acha que foi esta evolução política, social, económica, cultural nestes primeiros 2 anos, não é? Mais marcados da Revolução? O que é que acha que ficou por fazer? Se acha que há alguma coisa que realmente precisava de ter avançado um bocadinho mais neste pós-revolução? Estás a falar nos 2 anos após o 25 sim. de Abril. Se acha que há alguma coisa que ficou por fazer? Sim, nos 2 anos ficou muito, evidentemente, porque passado uma ditadura para uma vivência democrática, de liberdade, e isso tudo, e de novos direitos, isso tudo, não é em 2, nem 3, nem 5, nem 10 anos. Há sempre uma efervescência legislativa e de conhecimentos em que nós temos que acautelar. Nós não estávamos assim preparados para isso, mas eu acho que nos saímos bem até, porque a liberdade e a democracia é uma coisa para todos os dias, é todos os anos, é uma coisa permanente que se tem que aperfeiçoar, porque se há liberdade das consciências, do voto e das opiniões, tudo isto mexe com um certo establishment das coisas. Tem-se que mexer. Às vezes que as coisas estão muito 5, 10, 15 anos, 20 anos, e há sempre coisas sempre a melhorar. Mas vê estes primeiros 2 anos em que a Revolução teve uma ação mais concreta, não é? E que seguia estas linhas do programa do movimento das Forças Armadas, não é? Acha que era necessário, não é, ter continuado a avançar neste mesmo caminho, e que o episódio do 25 de novembro que parou algumas das conquistas da Revolução, ou acha que foi necessário? Não parou. Até depois consolidou-se, digamos, as linhas mestras daquilo que foi a intenção do movimento dos capitães. Evidentemente que não estava preparado até à exaustão para se formar um regime perfeito, porque isso é sempre imperfeito, tudo. Aliás, nessas imperfeições é que se vai, digamos, evoluindo. Evidentemente que pode haver mudanças de regime em que fazem travar muitas liberdades. Quando há bocado falámos na extrema-direita, é pôr em causa a República em si e impor em causa a Constituição. Portanto, ela ainda se mantém, apesar de 50 anos, e merece, digamos, quase o apoio de 90% do nosso eleitorado. No próximo ano, não é, celebram-se os 50 anos do 25 de Abril. O que é que acha mais importante celebrarmos esta data de 50 anos? O que é que acha que é mais importante celebrarmos? Olha, o mais importante é ver
digamos, eu costumo dizer o seguinte, as nossas redes sociais, uma coisa excelente, mas ao mesmo tempo tem dentro de si, do seu ventre das redes sociais, as partes negativas, em que, digamos, distorce, digamos, eco, faz eco muito e penetra muito bem e com alguma eficácia nas pessoas menos preparadas, em que, através do Facebook, das mentiras, penetra com uma facilidade. Eu vejo pessoas, muitas vezes, a falarem comigo, a beberem coisas das redes sociais. Evidentemente, nas redes sociais é um tipo de informação que não está sujeita a escrutínio, não está identificado. As pessoas, ninguém, digamos, são responsabilizadas por aquilo que escrevem. Enquanto nos jornais, nas televisões ou nas revistas, são assinadas e isso tudo. Não é? E isto inquina muito e penetra muito bem, e a extrema-direita, que é um perigo nesse aspecto, joga muito bem com as redes sociais e retira daí o maior efeito. Portanto, é a situação mais perigosa que eu vejo aqui na evolução das democracias, em que se tende a radicalizar o discurso. É o eles, a culpa é deles, não tem nome. O eles não é o Manel nem o João Joaquim, são eles. A culpa deles é mais não sei o quê, mete-se tudo no mesmo saco. Enquanto, por causa da corrupção, quer dizer, eles são todos iguais. Eles são todos iguais. Quando há 1000, basta ver 10 que são, e eles são todos. Não é? Põem tudo nisto. O eles são, e esta parte, isto faz parte do nosso dia-a-dia, da espuma dos dias, da espuma da crítica política, e isto é que me está a deixar bastante mais preocupado, a radicalização cada vez mais que há. Isto aqui é o preço, não é preto, é branco, não é branco, é preto. Em democracia isto é inconcebível. E que sentimento, que memória mais marcante é que tem do 25 de Abril? Que sentimento, que memória que associa mais a este dia do 25 de Abril, a esta conquista do 25 de Abril? Estás a perguntar a uma pessoa que esteve no antes e no depois. Esteve no antes para que acontecesse o 25 de Abril. E que o 25 de Abril que aconteceu foi aquilo que estava anunciado. E o que estava anunciado era uma nova Constituição, um país democrático, a liberdade de pensar, a liberdade de optar, a liberdade de criticar, a liberdade de associação, a que títulos for. E tudo isto a evoluir. Isso aconteceu. E é este o conforto que tenho. Com o desconforto que ainda agora disse, a tendência num plano inclinado e perigoso que se está a dar. E eu não me situo só em Portugal, porque nós somos um país pequeno, eu situo-me na Europa, no mundo ocidental e noutras democracias em que nos países democráticos é onde há o maior desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Porque nos regimes em ditadura, quer dizer, fazer-se a comparação. Todos os países que conheceram a democracia, todos desenvolveram. Portanto, evidentemente, temos, digamos, continentes, como é o caso da América Latina, já na América Latina, que é a América do Sul, a parte sul, a parte norte, que é o Canadá e Estados Unidos, são sociedades desenvolvidas, como em toda a Europa, e não só, e até na Ásia, que vive democraticamente. Agora, está
está comprovado que o desenvolvimento e o progresso até das sociedades só em democracia é que se consegue realizar. O que é que gostaria de deixar como uma mensagem sobre este dia e sobre esta conquista, a importância desta conquista, para estes novos cidadãos e cidadãs que já nascem em liberdade? Pois, e que muitas vezes não conhecem o que é que era dos 25 de Abril, não conheceram a ditadura. O que é que acha que era mais importante dizer-lhes? Olha, eles que tenham consciência e que façam tudo por não perder este bem maior no desenvolvimento das sociedades, que é só a sua própria liberdade de pensar e de atingir os seus objetivos sem limitações, com as limitações naturais, mas sem limitações do seu espaço e da sua ação, e que defendem o regime democrático, livre, a todos os títulos, e que combatem, digamos, estes radicalismos que não têm programas e opções de sociedade, ao fim e ao cabo podem se encapetar de democratas, mas no fundo quando defendem, digamos, soluções xenófobas, rássicas, de género, até a discriminação de género e isso tudo, pá. Os jovens estão numa idade precisamente para aprender facilmente e absorver estas ideias, e não alinharem muito, digamos, nas redes sociais, fazerem um escrutínio muito sério. E para ser um escrutínio muito sério, tem que beber de todas as fontes. E eles, pela sua própria cabeça, podem fazer a escolha das opiniões e a escolha das ideias. Mas tem que desenvolver nesse sentido.